Esperar o pessoal entrar. Gente. Esperar. Não tá aparecendo nada. Ah, agora foi. Ei. Ela já entrou, eu vou convidar ela aqui. Convidar, ver se eu consigo. Ué. Boa tarde! Vamos aguardar ela entrar. Hi! Hi, Just in time. How are you? I'm good. How are you? I'm fine too. Can you hear me well? I can. Can you hear me? Yeah, very good. Thank you. So thank you so much to accept our invitation to this wonderful evening, chatting with you a little bit. Thank you so much. Well, thank you for inviting me. Yeah, so I will show them. I already did a book review this morning. I put in my channel about your book, Baby Proposal. It was wonderful. Know a little bit more about Reed and the Winston brothers, and now I want to know them all. Because the couple is really, really, really fantastic, and we ship them all the time. So. Well, I'm glad you enjoyed it. Yeah, I will just translate to them a little bit and then we start the interview, okay? Okay. Thank you. Bom, gente, boa tarde. Ela entrou no tempo assim certinho, só para apresentar um pouquinho. Eu fiz a resenha do Projeto Bebê, que é o lançamento aqui da Bookmarks. Eu até mostrei que vem com um marcador e mais esse cardzinho, né? E a gente vai falar um pouco do livro, né, dela, algumas perguntas. Vocês também mandaram algumas perguntas. E para quem nunca participou, meu marido está anotando o nome das pessoas que estão online e depois a gente vai fazer os sorteios que são feitos depois nos stories, tá? Então vamos lá conversar um pouquinho aí com a Stace Lewis. Okay, so let's start the interview with you. Okay. My first question to you is about, do you believe that many perfect couples could not ever happen if they don't have someone helping them to get out from the friend zone? I don't think every couple, but I do think it happens a lot. I think it's hard for people once they get into that, friend zone to move away from it. Okay, I'll just translate to them my question to you and what you answer, okay? Gente, eu perguntei o seguinte, porque no livro, o Reed, ele tem um empurrãozinho, digamos assim, do pai, né, que diz para ele que ele não vai herdar a firma que ele trabalha se ele não tiver um bebê. Né? E aí ele acaba se envolvendo com a melhor amiga. E eles precisam desse empurrãozinho. Então a minha pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: se ela acredita que muitos casais, que na verdade seriam perfeitos juntos, precisam sair da friend zone, precisam desse empurrãozinho. E ela disse que não todos, mas alguns sim, precisam desse empurrão aí para saírem dessa friend zone e serem esses casais perfeitos, como a Reed e a Fellow, o Reed e a Fellow, que é o casal aí que a gente chipa o tempo inteiro para ficar junto. Eu curti muito, quem viu minha resenha percebeu o quanto eu gostei desse casal, o quanto a gente fica torcendo para eles ficarem juntos e o quanto, né, eles realmente se gostam, mas tem algumas barreiras no meio do caminho, barreiras criadas por eles próprios, diga-se de passagem. Okay, Stacey, so my second question to you is about how did you create the story of Fallon and Reed? They look like someone you really knew. You get any inspiration if your friends and you? How did the story come to your mind? It was actually characters that were created with myself and a friend of mine. We came up with the brothers and the girls. It was a lot of fun. Oh, great. It's incredible to know. I could not imagine. I said it to someone that you had a dream or something like this. Ok, just translate to them. Gente, eu perguntei a ela quem criou essa história, né? Como ela criou, na verdade, essa história da Fellow, né? E do Reed. Se era inspirada em alguém que ela realmente conheceu. E ela disse que ela e a amiga dela saíam com irmãos. E aí ela se inspirou nessa história. Ou seja, there is a real Reed. So please introduce to us. Eu tô brincando com ela que se existe um real Reed, né? Well, maybe he is already with fellows, so he's already committed. That's right.
Eu, eu tô brincando que não é para apresentar, porque de repente ele já achou a sua fela e aí já fez aí o seu casal perfeito. Gente, se quiserem fazer perguntas depois no final, tá? Fora as que eu anotei aqui. Okay, next question to you. It's Fellow is a strong woman and Reed is not a bad guy. So my question to you is, he's kind of confused about his feeling all the time. And do you think men are afraid to have a relationship? I think a lot of times they are. I think they like it more casual than the relationship they're reading Fallon end up in. So it makes it hard. So you give this passion, this story. Don't have a fate of commitment, please. We love relationships. That's right. A minha pergunta para ela foi porque o Reed, ele é um personagem que ele foge de compromisso. Ele tem uma história e tal por trás, mas ele foge, a gente quer ver os dois juntos. Então a minha pergunta para ela foi a seguinte, ele não é um cara ruim, não é um vilão, não é um bad guy, que a gente chama, mas ele é confuso sobre os sentimentos dele. E aí minha pergunta foi se ela acredita que todo homem tem medo, né? Ou muitos homens têm medo de se meter em relacionamentos. Ela disse que não todos, né? Mas a maioria deles sim. E que às vezes precisa desse empurrão aí. E aí eu brinquei com ela que eu falei, bom, a gente adora um relacionamento. Então, né? Para eles não ficarem aí com esse medo bobo. Ok. Next question is about, we have more 2 books in the Winston Brothers series. And Whoops, Baby and Baby Bargain. And when you wrote Baby Proposal, did you think that it would be a trilogy or it just came to your mind while you were writing? Well, Riker and Remy also came pretty full-formed when the book started. So when the idea came about for Reed and Fallon, it was pretty much, we were going to do books for everybody. Okay, to know about a little bit more about the brothers, right? Mm-hmm. Ok, just translate to them. Eu perguntei o seguinte, gente, porque esse aqui é o primeiro livro, né? E aí tem os outros 2 e tem mais 2 irmãos, que é o Riker e Remy, que eu até lembrei que eu lembrava Rick e Remy. E eles aparecem um pouco aqui nesse livro, mas eles vão aparecer mais nos outros, de acordo com que eu li alguns book reviews, algumas resenhas, desculpa. E aí eu perguntei para ela se quando ela começou a escrever esse, já era uma trilogia na cabeça dela, ou se foi, conforme ela foi escrevendo, isso surgiu. E ela disse que ela já queria fazer, porque ela queria focar nos outros, né? Irmãos nos outros livros. Então isso é muito comum, né? De repente eles aparecem até como um spin-off dentro de cada outro livro, mas tem uma continuação, é uma continuidade, mas os outros irmãos vão ter mais destaque. E eu gostei muito. I'll tell them that I love Riker because he's amazing. He's an amazing guy. I hope to have a brother-in-law just like him. Yeah, Riker's my favorite so far. Yeah, he's amazing. He's a great guy. Eu tô brincando que, na verdade, acho que é um cunhado muito legal, né, que a Fellow vai ganhar, porque ele é um cara muito incrível, deu pra conhecer um pouquinho dele lá no final, mais ainda, sobre as atitudes dele. Então eu tô falando que eu quero conhecer mais aí no segundo e no terceiro, e quem leu até e comentou na minha resenha disse que eles são muito legais nos próximos. Então eu tô amando, né, e eu quero saber mais aí sobre as outras histórias, sobre os outros irmãos. Pergunta que eu fiz para ela, então já foi respondida. Well, about Reed, Remy or Riker, Fellow could not choose the best uncle for her baby. One is the father, but when you wrote, do you think what is your favorite character, or you don't have a favorite one? Right now my favorite is Riker because I'm in the middle of writing Remy's book and Riker's in there quite a bit. So that's my favorite right now. Okay, so there is a reason for that. Yeah. Thank you. Eu perguntei a ela porque o Reed, o Remy e o Riker, né, são caras incríveis, então a gente vai gostando, se apaixonando, até os errinhos lá do Reed, depois a gente vai gostando. E aí, no final tem uma questão sobre isso, né, da Fellow não conseguir escolher, nem querer escolher quem é o melhor tio. No caso, um deles é o pai. E aí eu brinquei com ela se ela conseguiria escolher o melhor desses 3 irmãos. E ela disse que no momento ela vai falar que é o Riker, porque ela tá no meio da história dele, então ela realmente... escolheria ele agora porque ela está muito focada nele. Mas, enfim, os outros também eu acho que são bem apaixonados. O que eu já conheci o Reed, ele é bem, bem encantador, apesar de dar umas raivinhas no meio do livro. Okay, what do you think that Clark is? A good or a bad father, in your opinion? I think he's a good father. I think he wanted to make sure that Reed was settled.
and Reed was not cooperating very much. He wants that push to, okay, she's here, look here. Yeah, I think he was just tired of watching Reed ignore Fallon, and he could see how much Fallon cared for Reed. So Yeah. this gave them that little push they needed. Oh, that's exactly where I thought when I was reading. In the beginning, I thought, what kind of father do this? And then during the reading, you made me saw another part of this story. I said, oh, he's not so bad, so good. So he's a good guy. He's not the bad guy. Ok, I just relate to them. O que acontece, gente? Eu perguntei do Clark, o Clark é o pai, porque nessa história, o pai, né, para quem não leu ainda, ele vai falar para o filho, que eu já disse um pouquinho antes na resenha, que ele só vai herdar, ele não vai vender esse império que ele tem, né, essa empresa e tal, se ele tiver um herdeiro, se ele der um herdeiro para ele, que no caso é um filho. E aí, né, ele vai se envolver lá com a Fela, ele vai acabar fazendo essa proposta, que não é uma proposta ruim para ela, né? Ela tem lá um tesão incubado por ele. Mas eu perguntei, porque a gente começa vendo ele como um vilão e depois a gente percebe que ele é um cara do bem, porque ele, né, ele tá precisando de um empurrãozinho aí nesse casal. E aí eu perguntei se ele é um cara do mal, um cara do bem. Ela disse que ele é um cara do bem, que ele via lá que tinha, né, essa friendzone, digamos assim, entre o filho e a moça que ele também queria, e ele deu esse empurrãozinho. Então, no início parece uma coisa ruim ele querer isso, mas na verdade ele queria ver os dois juntos. Então é muito bacana essa parte. But we have a question here sent by a reader called Luciana Machado. She asked to you did you ever think to change anything that happened with your characters after you had your book published? Did you imagine any other scene? Oh, I put them together and I want them all here. Right now they are separated. Something happened like this in your stories? I don't usually want to change what happened. I always want to go back and add things because I always think after it's like, oh, I should have put that scene in, or I should have added that to it. So there's always a little bit of I wish I'd put more, but not okay. I'd want to change. Okay, so that's great. If you don't change this is because you really love your the end of stories. That's a good thing. Ok, gente, a Luciana Machado, ela mandou uma pergunta que era a seguinte: se a autora, alguma vez, depois do livro estar lançado, já quis mudar alguma cena, algum final, se isso aconteceu. Ela disse que não, que até hoje todas as histórias que ela escreveu, os finais que ela deu e as cenas que ela fez, ela não se arrepende de nenhuma delas, ela gosta de todas elas e ela não mudaria nenhuma delas. Okay, I was just open to them to do some questions to you if they have any questions. Gente, se tiverem perguntas, a hora é agora. Então, tô vendo. Não sei se alguém já fez pergunta. Alguém já fez e eu não via? Eu acho que não. Acho que tá todo mundo hoje quietinho? Ok. Okay, so they don't have questions, but I have one last for you. Okay. Did you have any plans to come to Brazil after this all-nightmare pass? Oh, I would love to come to Brazil. You have contact with your Brazilian readers. You receive many messages, things like that from us? I have received quite a few messages from Brazilian readers. It's difficult because I never know how to respond. I have to go to Google Translate to try to figure out what to say back. Because they sent to you in Portuguese. Ok, eu perguntei para ela se ela tem algum plano de vir para o Brasil. Ela adoraria vir para o Brasil. E eu perguntei sobre o contato que ela tem com os leitores brasileiros. Ela disse que recebe algumas mensagens dele sim, mas que as mensagens têm sido em português. Ela gostaria muito de responder, mas ela não sabe português. Aí eu brinquei com ela, falei, poxa, eles estão te mandando em português. Então, por isso que eu ri aqui com ela. Aqui tem uma pergunta. Essa eu fiz agora, Andréia, para ela. Porque a autora decidiu para escrever um capítulo no de... Ok. So Jessica is asking to you, why did you decide to write a chapter from the point of view from man and the chapter from a point of view from her? Those are my favorite ways to read books. I love books that have the dual point of view. And I like being in both heads to see what they're both thinking. If you only have her point of view or his point of view,
you don't really know what's going on, and explains a little bit more why they're making the decisions they're making. Yeah, that's great. Bom, a pergunta da Jéssica, vocês entenderam aí que a Jéssica fez, né? E aí, por que ela resolveu escrever um capítulo do ponto de vista da protagonista feminina e depois um do ponto de vista do protagonista masculino? E ela respondeu que ela prefere assim, porque uma mesma situação pode ser entendida de formas diferentes, então ela gosta de escrever sempre o ponto de vista de um personagem e do outro naquela mesma situação. Okay, my Big Little Space is asking about your future projects. You are writing right now. Which book? Baby Bargain. It releases next month in the U.S. Baby Bargain. Okay. I have a novella that's coming out in September in the U.S., and I have a book that just released in June here in the U.S. So many projects. Lots of writing. Yeah, that's great. We love to read a lot. That's great. Gente, ela fez a pergunta dos projetos futuros. Ela disse que está escrevendo, que vai lançar agora em setembro lá nos Estados Unidos. Então, o Baby Bargain, né, que é essa continuação, né? Tem o Baby Propose, Oops Baby, agora é o Baby Bargain, que é o terceiro livro da série. E a Bookmark, se não me engano, também comprou, né, os direitos, então, da trilogia. Então, a gente em breve também vai ter por aqui todos eles. Deixa eu só ver aqui se alguém fez mais alguma pergunta. Okay. Could you tell us a little bit more about Oops Baby? Oops Baby is Riker's story. That one is Riker and Ava. That one is a little bit of a workplace romance and is also a secret baby. So that one, he's not planning on a baby like Reed was. It kind of comes as a shock to him. And the family's growing up. Oh, I want to read soon. A Andrea fez a pergunta do que pode esperar do próximo livro, né? Que a Bookmarks também vai lançar, se ela podia contar um pouquinho. E é o Oops Baby, que tem a Eva e o Riker. E ela descreveu que também vai ter uma história de bebê, só que diferente do caso do primeiro, onde o Reed e a Fallon esperavam ter um neném, eles estavam planejando isso. Esse não vai ser um bebê planejado. Então a gente já pode imaginar aí algumas confusões com isso. E ela disse... enfim, esse é o segundo livro da série, esse já está escrito, já foi lançado nos Estados Unidos e vai estar em breve aqui no Brasil. Do you think it's hard to write about the point of view, the male point of view? Actually, I think a lot of times writing from his point of view is a little bit easier. Men are a lot more straightforward than women. Women have a tendency to think about things a lot more than they do. Guys just kind of do whatever. And I have 3 sons, 2 of whom are in their 20s, so I get a lot of feedback. Oh, that's... I love your answer. That's true. Bom, a Luiziana, né, fez a pergunta se ela acha difícil escrever o ponto de vista masculino. Ela disse que não. Porque as mulheres pensam muito, os homens não. Eles são mais diretos, né? E também menos complicados. Então, ela também tem aí... ela já tem mais facilidade para escrever até o ponto de vista masculino do que o feminino, que a gente para mais para pensar do que os homens. Tem mais perguntas, gente? Eu perdi alguma pergunta aqui de vocês, para não esquecer. Ai, meu Deus. Espera aí que eu fiz besteira. Daniele. Daniele, Mark, you want to know if you talk to write books from another, like, thriller or something like that, not romance? Pretty much everything I write is romance. Maybe in the future, I do have some, like, paranormals that I want to write, but right now there are just too many books on the schedule to get into those. It's going to be very full 2020. Ok. Dani, você ouviu? Ela disse que por enquanto não, ela vai continuar escrevendo romance, mas no futuro ela pretende se arriscar aí por outros gêneros literários. Também amei o livro. Gente, eu vou então finalizar aqui minha entrevista com ela, tá? Agradecer vocês também. Eu não tenho mais nenhuma pergunta? É que a internet dela tá ficando um pouquinho ruim. Ó, tá... Acho que deu uma congelada. Can you hear me? I can hear you. Okay, because the image is frozen. Yeah, I don't know that my internet is the greatest right now.
Okay, do you want to send a message to your Brazilian readers? Sure. Did it freeze up on me again? Yeah. It's frozen. Sorry, can you repeat your question? Yeah, of course. Do you want to send a message to your Brazilian readers? Just thank you so much for taking a chance on Baby Proposal, and I really hope you love Riker and Remy's stories when they're available. And it's been great to meet you all. Ela disse que é um prazer conhecer todos vocês, né? Nós, os fãs brasileiros. E ela falou que espera que vocês gostem do projeto Bebê e das outras obras dela que estão vindo por aí. A trilogia, né? Acho que já vai sair pela Bookmarks. E a gente... já quero ler isso aqui. Okay, Stacy, so I just translated then, and it's my pleasure have you here in this live. I wanna... well, I appreciate your time and to talk with us this evening. Thank you so much. I love your book. And please keep writing stories about strong women, just like Fellow, and men who will fall in love for these women. That's right. Well, thank you so much for inviting me. I had a lot of fun. This is my first live, so it was interesting. Be very welcome here anytime you want. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Ok, gente, a gente fez aqui a entrevista curtinha, tava congelando um pouco, mas eu fiz todas as perguntas que eu tinha preparado para ela. Vou fazer o sorteio e vou mostrar mais uma vez o livro, tem a resenha lá no canal. Então, para quem quiser conhecer, tem no Kindle Unlimited também, é importante falar. Enfim, ela agradeceu, foi super simpática com a gente e tal, foi um prazer conversar com ela, espero que vocês tenham gostado, acho que eu não esqueci a pergunta de ninguém, eu boto até óculos para ler direitinho, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e daqui a pouquinho lá nos stories tem o nosso bate-papo. Queria também deixar aqui um spoiler que no próximo domingo a gente tem Elizabeth Gray conversando com a gente. A agenda de julho tá incrível, então não percam aí as próximas entrevistas com os autores da Bookmarks, também vai ter outros autores, e a gente vai ter uma surpresa no dia 2 de agosto. Não vou soltar quem é ainda, que é o aniversário de 10 anos do blog, então fica ligada, porque a entrevista é internacional, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, vão amar, eu já tô tensa, vou precisar de um Lexotan na veia para esse dia. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigada.